Uma série de estudos com o tema Eu Te Conheço, Igreja. Isso são palavras de Jesus escrita à Igreja do Senhor. Então essas palavras estão escritas no livro de Apocalipse. Jesus escreve 7 cartas, ou ordena que se escreva 7 cartas, e ele então passa algumas instruções a essas igrejas. São 7 igrejas da Ásia Menor, e ali essas igrejas, elas têm uma característica bem peculiar, cada uma delas, e para alguns estudiosos, elas são representações também de tempos da igreja. Então a igreja já passou por vários momentos na história, e aí cada carta representa um tempo. Mas pelo que temos estudado e observado, vimos quanto elas são bem importantes nos dias de hoje, né? Quanto elas são atuais, quanto elas são importantes esse conhecimento para os nossos dias. Então, a igreja que nós iremos estudar hoje é Tiatira, a igreja complacente. Então, Apocalipse 2, 18 a 29. Abra a sua Bíblia, vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 2, 18 ao 29. Apocalipse 2, 18 a 19 ou a 29 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. São mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dei-lhe ainda dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Querido Pai, maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aqui, Senhor, estamos reunidos mais uma vez na tua casa para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Queremos nesse instante, ó Pai, te pedir a tua graça, o teu favor sobre nós. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos absorver desta porção lida as verdades eternas, ó Pai, que nos conduzem a uma vida de santidade, uma vida, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Ó Pai querido, vem guiar a tua igreja, vem nos direcionar, nos dando, ó Pai, discernimento, para que possamos a cada dia crescer na fé e no conhecimento dele. Pai querido, abençoa o teu povo aqui reunido. Te
peço por aqueles que estão em seus lares, nos assistindo através dessa live, que o Senhor também chegue até os seus lares, derrame da tua graça, do teu favor, fortalecendo a cada um, dando então disposição e firmeza para viver em fé e sempre, ó Pai, obedecendo a tua palavra. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, essa carta escrita a Tiatira não vai ser diferente das outras, vou seguir o mesmo roteiro. Vamos ver primeiro o histórico dessa cidade. Que cidade é essa? A maior carta, se vocês observaram, essa carta a Tiatira é a que tem a maior escrita, né? A maior carta. A maior carta é dirigida à cidade menos importante. Então, diferente de Éfeso, diferente de Pérgamo, que era a capital, Tiatira era apenas uma rota de soldados. Era um lugar onde eles guardavam armamentos, dali eles passavam ordens para como deveria agir em outras cidades. Então não era uma cidade tão imponente ou tão importante. Tinha sua importância, mas comparado a Éfeso e a Pérgamo, ela era bem menor. Então Tiatira não era nem um centro político, nem religioso. Sua importância ela era comercial. Ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre Europa e Ásia. Então, na cidade de Tiatira, ficava estabelecido muitos comércios, fabricantes. Então, para quem conhece Fortaleza, nós temos lá uma área industrial, né? Temos lá o Maracanaú, a área industrial. Aquela área ali é muito forte, muitas indústrias lá aglomeradas. Seria mais ou menos essa ideia. Era uma cidade à parte, metropolitana, ficava a 60 quilômetros de Pérgamo, 50 e poucos quilômetros de Pérgamo. Então, não era uma cidade tão importante, mas tinha sua importância nesse contexto comercial. Tiatira era sede de vários grêmios de comércio. Por exemplo, o grêmio do comércio de lã, de couro, de linho, bronze, de tinturas para tecidos. Lá havia alfaiates e vendedores de púrpura. Uma dessas cooperações vendiam vestimentas de púrpura. É provável que Lídia era uma representante desta corporação em Filipe. Então Lídia foi a primeira convertida na Europa, mas ela era de Tiatira. Interessante isso. Então esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção e benefício com tipo social e recreativo. Então os grêmios que existiam eram uma espécie de associação entre os vendedores. Se você não participasse do grêmio, você não tinha espaço dentro daquele campo de vendas. Sendo Tiatira uma cidade que não era tão importante, então fazer parte de uma cooperativa, de uma união de vendedores, seria importante para que os seus materiais que você tinha à venda pudessem ser distribuídos para as outras cidades. Então, o que acontecia naquela cidade? Quem não fizesse parte do grêmio, quem não participasse dessa cooperação, ele era descartado, era colocado de lado. Então ele ficava à margem da sociedade. Não era bem visto, seus produtos não eram vendidos nem aceitos no meio da comunidade. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era era perder as esperanças de prosperidade. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, não sei quem tem mais envolvimento aí na área do comércio, querendo ou não, às vezes precisamos fazer sociedades, por exemplo, para comprar um produto mais barato. Acontece muito isso nos supermercados, chama rede de força, não sei se vocês já ouviram falar. Então eles juntam vários supermercados menores para fazer uma compra grande juntos
e aí consegue um preço menor. Então seria mais ou menos essa ideia aqui dos grêmios. Eles funcionavam assim, no caso era para vender, eles se uniam para vender os produtos em outras cidades. Cada grêmio tinha sua divindade titular. Então veja só, o grêmio não era somente uma reunião para vendas, era uma reunião que também trazia uma certa idolatria. Então cada grêmio tinha o seu ídolo, era aquele que abria as portas, era aquele que dava a sorte para eles, para que eles fizessem boas vendas. Então essa era uma prática comum nos grêmios. Nessas reuniões haviam banquetes com comida sacrificada a estes ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. Então festas aí regadas a muito vinho e certamente muita promiscuidade. O que os cristãos deveriam fazer nestas circunstâncias? Transgredir ou progredir? Então, os crentes estavam em uma situação muito difícil. Se eles quisessem se envolver no comércio, teriam que aceitar as normas que o comércio já havia implementado. Sabe o que eu acho isso muito parecido? Com a política. Lamentavelmente, nós vivemos em um país que a política é altamente corrupta. E aí, ilusoriamente, alguns crentes imaginam que entrando na política vão fazer a diferença. Eu digo para ele, infelizmente, é impossível. Não vai fazer. Porque o mundo jaz no maligno. A coisa tem que piorar para poder então melhorar. Então a situação não vai melhorar aqui na terra diante da nossa capacidade nunca, porque o mundo está corrompido e nós não temos força nem poder para mudar o sistema. Só Deus pode mudar isso. E quando é que Ele vai mudar? Quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Aí sim, o sistema lá no céu será perfeito. Lá sim não haverá essa corrupção que nós vemos aqui neste mundo. Então manter a consciência pura ou entrar em um esquema para não perder dinheiro, ser santo ou ser esperto. Então essas eram algumas questões que os crentes de Tiatira conviviam diariamente. Qual é a posição do cristão? Se sair do grêmio, perde a sua posição, reputação e lucro financeiro. Se permanecer nesta festa, nega a Jesus. Qual seria a sua posição diante dessa sociedade? Sabe, irmãos, eu sinto muito, em alguns contextos, já vi muitos cristãos com dilemas. Já conheci um rapaz que ele trabalhava numa empresa lá no Maracanaú, uma cervejaria, era vendedor de cerveja. Ele se converteu e ele chegou e então disse: pastor, o que é que eu vou fazer agora? Eu sou vendedor, mas eu vendo cerveja. E aí como é que eu sendo um crente vendendo cerveja, isso vai dar certo? Aí eu olhei para ele e disse: você já tem a resposta no seu coração, não precisa eu confirmar isso para você. Não é lugar de crente. Você é vendedor, vendedor vende qualquer coisa. Basta você buscar um outro caminho. É certo que você vai ter que ficar lá por uns dias, por um tempo, até encontrar uma outra empresa, um outro serviço para fazer. Mas quando encontrar, saia desse lugar. Então, ele entendeu. Assim que tomou a decisão ao lado de Cristo, ele entendeu que aquele não era um ambiente para ele, não era um lugar para um cristão. Ele iria estar vendendo algo que ele não concordava em estar usando. Então como é que eu posso fazer isso? Então era uma questão ética, moral, que vinha consumindo a sua mente, e pela graça de Deus ele hoje não mais está nessa área. Então, se sair do grêmio, ele perderia a posição. Se sair do emprego, vai perder o salário. E agora, o que é que eu faço? Nesta situação, Jezabel, que era uma mulher que se intitulava na igreja como profetisa, ela fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás.
Vamos lá entender qual era a doutrina que essa mulher ensinava. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre essa doutrina. Mas só dando aqui uma colherzinha de chá, né? Então, o que é que ela estava ensinando? Olha, o ensino dessa mulher é o seguinte: como é que você vai dizer se algo não presta se você não conhece? Vai lá, experimenta, vive a experiência, depois você decide se aquilo é bom ou ruim. Então, na doutrina, no ensinamento dessa mulher, ela incentivava o cristão a fazer parte das gremiações, a fazer parte da adoração a ídolos, a fazer parte das orgias, e então, diante dessa situação, ele iria observar que nenhum mal iria acontecer a ele. Então, traria aquela mesma ideia do gnosticismo, que Deus está preocupado apenas com o espírito e não com o corpo. Então, tudo que ela ia fazer na gremiação era apenas com o corpo. O corpo ia ser destruído, o espírito ia ser salvo. Só que isso não é verdade. Deus se importa sim com o corpo. Nós já mostramos isso aqui em outras ocasiões. Então, aquele ensino era extremamente prejudicial àquela igreja. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Você concordaria com essa ideia? Para eu conhecer o pecado, eu preciso experimentar? Para eu saber que as drogas são ruins, eu preciso experimentar uma droga? Eu já vejo claramente, nitidamente nos usuários a perca da família, a perca da moral, a perca de muita coisa na sua vida. Então, eu não preciso experimentar aquilo para saber que aquilo é ruim para a minha vida. Então, é uma decisão que eu preciso tomar sem precisar passar pela experiência. Então, é dentro desta cultura que esta igreja de Tiatira estava. Era uma igreja forte e crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas vamos observar hoje como Jesus vê esta igreja. Vejamos então o destinatário e remetente. A carta, todas elas, as 7 cartas, elas sempre iniciam com o destinatário e o remetente. O destinatário sempre é o mesmo, o anjo da igreja. E o anjo é o líder da igreja, o pastor daquela igreja. Então todas as cartas são nominal ao pastor da igreja, que ele então ensinasse aquilo para a sua igreja. Mas o remetente, ele sempre tem características diferentes. É o mesmo remetente, mas ele traz características diferentes em cada carta. Porque cada característica que ele coloca, ele se apresenta, vai ter um contexto dentro da história daquela igreja, dentro do contexto histórico daquela cidade. Então Jesus é o remetente, e ele se apresenta como Todo-Poderoso. E onde é que o senhor vê isso, pastor? Veja aí no capítulo 18, verso 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Vamos lá, algumas características dessa apresentação. Primeiro, Filho de Deus, uma característica que só Jesus tem. Não, pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador. Enquanto não aceitamos Jesus em nossa vida, enquanto não entregamos a nossa vida a Jesus, continuamos sendo apenas criaturas de Deus. Porque tudo foi criado por Deus, então nós somos criaturas de Deus. Mas quando reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, Deus, nos recebe como filhos por adoção. Somos adotados, somos recebidos na família de Deus. É como um galho que está sendo enxertado em uma árvore que vai fazer parte agora e através dela vai se alimentar e frutificar. Assim somos nós. Então, filho, somente Ele. Então, esse é um poder de Deus que foi dado a Jesus, ser filho de Deus. Ele usa também uma figura de chama, olhos como chama de fogo. O que quer dizer isso? A ideia aqui eram de olhos que tudo vê.
que nada foge ao olhar de Jesus. Então mostra o tamanho do seu poder. Lembra que na cidade havia essa cultura da agremiação? As pessoas estavam se preocupando em se parecer com a sociedade, tinha que fazer parte da agremiação para ser aceito no meio da sociedade. E aí eles faziam aquilo de forma às vezes até oculta. E aí Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que tudo vê, eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço as suas obras. Essa palavra se repete várias vezes. Verso 19 ele diz: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece o íntimo do nosso coração. Jesus ele não conhece apenas a nossa aparência, porque é muito fácil enganar alguém. Vestir uma roupa bonita, sair na rua dando a paz do Senhor, cumprimentando as pessoas, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Os vizinhos passam pelos vizinhos. Pensa uma pessoa legal, esse vizinho aí é gente boa, passa aqui e fala com todo mundo, mas só Deus sabe, está dentro do coração. Pode ser um assassino, um traficante, pode ser um bandido da pior categoria, pior qualidade, mas aparentemente por fora é muito belo, muito atraente. Então o inimigo ele é sagaz. Satanás ele é sedutor. É um dos sobrenomes de Satanás, é sedutor. Lembra como ele seduziu Adão e Eva? Como serpente seduziu Eva para comer do fruto, e assim convenceu Eva a levar o fruto também para Adão comer. Então aquilo é sedução. Ele fez isso e continua fazendo. Mas Jesus conhece o íntimo do nosso coração. Aquilo que está lá no escondido, onde ninguém conhece, Ele sabe. Então não adianta nos escondermos diante de Deus, porque Ele tudo vê. Mas Ele chama a atenção também com outra característica aqui do seu nome, que são, ele diz aqui, pés como de bronze, polido. O bronze era um metal precioso, um metal muito usado na época. O bronze, para que ele pudesse ser trabalhado, ele ia ao fogo e trabalhado ali com muita marreta para moldar. O bronze era polido porque ele, nos tempos antigos, ele funcionava como espelho. Para alguém se observar, ele se olhava num pedaço de bronze polido. Então não existia espelho, não havia ainda esse material que nós temos hoje, o vidro, né, e como é feito o espelho, mas não havia. Então, para que eles pudessem observar a sua aparência, olhavam no bronze. E aqui ele está dizendo que os pés deste Senhor Todo-Poderoso é como bronze polido. Aqui dá duas características importantes. A primeira, a ideia da firmeza, da segurança que ele passa no sentido desse material, ser um material forte. O bronze muitas vezes era usado para fazer escudo, para fazer vestimenta para os soldados, para que as espadas não perfurassem. O bronze era usado nessas vestimentas. Então era algo de segurança, algo que trazia firmeza. E o polido, a ideia de clareza, a ideia de santidade, a ideia de pureza. Então, nós podemos confiar neste Deus, podemos confiar neste escritor, nesse que está escrevendo a carta, porque ele conhece todas as coisas, ele é o Filho de Deus, e ele é firme e completamente limpo. Então, através dele, nós podemos nos ver. Quando olhamos para Jesus, é muito interessante isso. Nós conseguimos enxergar quem nós somos, porque geralmente o homem se considera muito bom. A gente sai na rua por aí para evangelizar, falar de Cristo para alguém, e aí fala que os pecadores não entrarão no reino dos céus, e as pessoas dizem: mas eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, eu sou uma pessoa boa. Será que é só isso que caracteriza o pecado? Matar, roubar e prostituir? Não, há muitas outras coisas que são pecado, e nós convivemos com elas como se não fizesse mal. O que é pecado? Quantas vezes nós mentimos? Diariamente,
Não, pastor, eu não minto. Já está mentindo, só em falar isso, né? Você pode mentir todo dia, o dia todo, mas um momento ou outro, você já mentiu. Então, sabemos claramente que através de Jesus, nós nos conhecemos. Nós conseguimos enxergar quem realmente nós somos. Então, diante de Jesus, nos colocando como um espelho. Aqui estou eu, aqui Jesus. Se eu olhar para Jesus, eu vou ver o meu reflexo de quão pecador eu sou. Quando eu pensar que sou uma pessoa boa e que Deus merece, e que eu mereço coisas boas de Deus, eu vou olhar para Jesus e ver o quanto eu preciso melhorar. Eu não sou tão bom assim. Bom é Jesus. Lembra quando alguém chegou para Jesus e disse assim, ó, bom mestre? Aí ele olhou para o rapaz e disse, por que me chamas bons? Bom só existe um, que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Então, quando olhamos para Jesus, devemos reconhecê-lo como Deus. Ele é bom. E a bondade dele nos apresenta o quanto ruim nós somos. Então, essa carta vai ser muito importante, porque ela revela o que está oculto, que nós achávamos que era normal e natural, e podemos ver através da Escritura que precisa ser mudado. Cristo se apresenta assim porque muitas práticas vils estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Então Jesus aponta, ele estava vendo tudo, mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante, do onisciente de Jesus. Pedro não pode apagar a sua memória o olhar penetrante de Jesus. Lembra quando Jesus estava lá no Sinédrio para ser julgado e olhou para Pedro e Pedro negou 3 vezes? Então ele não esqueceu aquele olhar nunca. Ele esquadrinha o coração e os pensamentos. No dia do juízo, ele vai julgar o segredo do coração dos homens. Mateus 28:18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então a autoridade é a ideia de poder. Todo o poder foi dado a Jesus. A mensagem de reconhecimento desta carta, versículo 19. Vamos ler aí. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, essa igreja, quando Jesus olha para ela, ele destaca primeiramente os pontos positivos. E com isso nós podemos entender uma coisa importante para nós, que todos nós temos pontos positivos e negativos. Lamentavelmente, nós quando vamos julgar alguém, apontamos só os pontos negativos. Você não presta, você nunca faz nada. Lembra quando você começou uma discussão na sua casa desse jeito? Você nunca faz nada. Será que ele nunca faz nada? Será que ela nunca faz nada? Então, muito cuidado com as palavras que nós colocamos nas nossas frases, né? Senão você falhou nisso. E não generalizar. Nunca é muito tempo, né? Então, certamente ele já fez alguma coisa de bom. E aí nós precisamos valorizar o que é bom. Principalmente, irmãos, com os nossos filhos. Tenham cuidado quando vão repreender os filhos. Colocando então sempre os pontos negativos em evidência. Sem em nenhum momento valorizar quando eles fazem alguma coisa boa. Então, Jesus aqui começa a carta elogiando, valorizando a igreja. Olha, igreja, para a sociedade vocês não valem nada, vocês são a menor cidade, de menos importância aqui, mas veja que eu escrevi para vocês muito, porque para mim vocês têm muito valor, porque cada gota de sangue que foi derramado foi por amor a vós. Eu me sacrifiquei por vocês, então eu amo vocês, eu amo a igreja. Em outras palavras, esses elogios estão dizendo justamente isso, o quanto Jesus nos ama. E ele observa, ele vê cada detalhe que nós temos
a nossa disposição de vir à igreja, mesmo naquele dia que foi cansativo, que foi de trabalho, domingo como esse, que alguns vão lavar roupa, né? Aquilo que está acumulado durante a semana, vão dar geral na casa, aí ao domingo é o dia que mais trabalha, alguns, né? Então, entendo que você tem essas responsabilidades, mas é importante lembrar que esse momento deve ser reservado ao Senhor. Dia de domingo, o dia que a igreja se reúne para adorar a Deus. Então aquela igreja, ela tinha esse ponto positivo, era uma igreja amorosa, mas acima de tudo, nós poderíamos destacar aqui que ela era uma igreja operosa. O que quer dizer isso? Uma igreja operante, que estava continuamente servindo ao Senhor. Então era uma igreja operante, havia vários trabalhos, labor, havia uma agenda cheia naquela igreja. A igreja era marcada por amor, a igreja possuía a maior das virtudes, que é o amor. A falta desse amor nós vimos na igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja que cuidava da doutrina, mas lhe faltava amor. Então Jesus aconselha que ela busque o primeiro amor, que ela volte ao primeiro amor. Essa igreja não precisava, ela tinha este amor. A igreja, ela era marcada pela sua perseverança, ou paciência triunfadora. A igreja passava pelas provas com firmeza. Essa igreja também era marcada por fé, era uma igreja de muita fé, confiança em Deus. A igreja estava em franco progresso espiritual. Aqui é dito, as últimas obras da igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Então, eu creio, aos meus olhos, que essa seria uma igreja excelente para qualquer pastor. Uma igreja que o pastor chegaria e teriam pessoas para trabalhar, para fazer toda a atividade, para ir atrás de pessoas, para trazer pessoas para ouvir o Evangelho. Era uma igreja ativa, uma igreja que estava em constante atividade, e o seu relacionamento entre si era um relacionamento bom, que os irmãos tinham uma boa sociedade com os demais, havia uma comunhão plena naquela igreja. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra bem-aventurado, verdadeiramente feliz. Então é aquela igreja feliz. Feliz por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Eles trabalhavam, eles serviam, eles tinham alegria em fazer o serviço de Deus. Certamente era uma igreja muito boa de se estar. Então Jesus elogia esta igreja e recomenda que estes irmãos continuem firmes, crescendo e progredindo nesta fé. Aqui, quando ele fala que as obras últimas estavam sendo maiores do que as primeiras, traz a impressão, a ideia de que eles estavam crescendo. Era uma igreja que estava crescendo, mesmo diante de perseguição, como muitas outras estavam sendo perseguidas e crentes sendo mortos, ela perseverava. E não se engane, não era uma igreja jovem. Quando Jesus escreve essa carta, a igreja de Tiatira tinha pelo menos 50 anos. 50 anos já tinha passado pelo menos aí 2 gerações, né? Então, em 2 gerações já tinham nascido crente, morrido crente naquela igreja, e aquela igreja continuava sendo crescente. Então, irmãos, tome essa lição para si. Não desista de lutar por essa igreja. Não desista de lutar para vermos estes bancos cheios de pessoas sedentas da palavra. Não desista de lutar. O Senhor é conosco. O Senhor nos ajudará. Mas nós precisamos unir forças, sermos perseverantes, não desistir. Lamentavelmente, nós vemos o ânimo de alguns irmãos estarem em baixa, desistindo da caminhada, ou até mesmo temerosos de continuar a caminhada. A
A caminhada não chegou ao fim, irmãos. Não chegamos ainda na terra prometida, ainda tem muito que caminhar. Então precisamos firmar os nossos passos, sermos perseverantes nesta fé que nos conduzirá à eternidade. Muito bem. Além disso, nós vimos Jesus elogiar aquela igreja, mas Jesus tem uma repreensão a fazer a alguns que estavam naquela igreja. E aí nós vemos do verso 20 ao 23, vamos ler. Tenho, porém, contra ti o toleres que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dá-lhes tempo para que se arrependa. Ela toda a vida não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a pôr prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Até o verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. A repreensão aqui é bem difícil, bem dura. Jesus reprova a igreja por ser tolerante ao falso ensino e à falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar homens maus e falsos ensinos, em Tiatira estava sendo tolerado. O que quer dizer com isso? Foi até a palavra que eu usei no folder, né, dessa mensagem de hoje, né? Uma igreja complacente, uma igreja tolerante. Hoje nós temos ouvido muito falar sobre intolerância, né? Uma palavra que tem se tornado muito comum no meio das mídias. Intolerante. Essa igreja estava sendo tolerante, estava aceitando. A complacência é você fazer de tudo para agradar o outro. Então aquela igreja, para não criar conflito entre si, entre os irmãos, por ser uma igreja talvez amorosa, ela estava passando a mão na cabeça daqueles que estavam cometendo pecados. Havia uma parte da igreja que estavam se deixando levar pela a sedução dessa doutrina, desse ensinamento, que a pessoa podia fazer qualquer coisa com o corpo. Deus só se importava com o espírito. A ideia é que eles deveriam fazer parte dos grêmios, deveriam adorar os ídolos que ali haviam naqueles grêmios. Então essa ideia estava minando a igreja, destruindo a igreja. E os irmãos fervorosos, os irmãos fiéis ao Senhor, estavam sendo tolerantes com essa situação, complacentes. Mesmo que eles não praticassem tais atos, mas permitiam que aqueles que estavam praticando convivessem com eles normalmente. A igreja, irmãos, ela tem uma grande missão, a missão de disciplinar. É a igreja quem disciplina, não é pastor, a igreja quem disciplina. E a disciplina é ensino. Você, quando estudava, lembra quando você fazia lá a faculdade? Você vai fazer quantas disciplinas na faculdade? Tantas disciplinas. Na escola também, eu faço 10 disciplinas, matemática, português. Então, as matérias são conhecidas como disciplinas. A palavra disciplina tem a ideia de ensino. Então, quando você vê na igreja, ou reconhece que alguém tem uma prática pecaminosa, deve ser tratado. E quem deve tratar? A igreja. Como é que deve ser feito? Aquele irmão deve ser arguído. Vai lá em Mateus 18, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, tenta convencê-lo a voltar para o caminho. Se ele não te aceitar, volta
chama 2 ou 3 testemunhas, vai lá de novo, tenta conquistar o irmão, dizer que o irmão está errado, que ele precisa voltar para os caminhos. Ele não aceitou, aí você volta e leva o caso para a igreja, e a igreja vai tomar a providência. Então, disciplina é o meio de nós purificarmos a igreja. A igreja precisa ser purificada, ser tratada. É como você comprar um saco de laranja e você observar que no meio daquele saco de laranja há uma laranja podre. Você vai deixar aquela laranja ali no meio daquele saco? Vai guardar na geladeira? Não, você vai tirar, separar. Como não tem mais jeito, vai ser lançado fora. No caso do irmão, tem jeito, vamos tratar o irmão, vamos cuidar, vamos acompanhar. Mas se aquele irmão não quiser, aí vai passar por outro tratamento mais severo. É o que Jesus diz aqui sobre aquela mulher. Ela iria passar por um tratamento. Que tratamento era esse? A disciplina do Senhor. E essa disciplina, ele já tinha dado a primeira chance a ela, já tinha mandado alguém lá confrontá-la. E o texto diz que ela não aceitou se reconciliar, voltar, arrepender-se. Ela não aceitou arrependimento. E aí Jesus disse que ela ia passar pelo segundo processo de disciplina, que é mais doloroso. Qual é esse? De enfermidade. Ela seria colocada sobre a sua cama, o seu leito. Ela seria jogada no leito. A ideia ali é de doença, de enfermidade. Deixa eu ver aqui só para... Eis que eu prostro de cama. Verso 22. Ela estaria prostrada em um leito. Então veja que era um trabalho doloroso. Jesus precisava fazer isso com ela. Eu queria chamar a sua atenção lá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. O processo aqui de disciplina é muito forte, e a gente precisa entender e estar preparado, né, para nos arrepender dos nossos pecados, para que não passemos por esse segundo processo. 1 Coríntios 11. O texto a partir do verso 23 é o texto da ceia do Senhor. Ele chama a atenção o homem deve examinar-se, verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a autoanálise, o homem observar como está a sua vida. Eu estou em obediência a Deus, eu estou servindo a Deus como Ele merece. O que é que eu tenho feito para Deus? Eu tenho que me avaliar todo dia isso. E aí o que é que ele fala aqui no verso 30? Aqueles que não estão se observando, o que é que acontece? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. O que é que quer dizer isso? A falta de aceitação da disciplina do Senhor vai fazer o crente enfraquecer, adoecer e até morrer. Aí veja só o que ele diz no verso seguinte: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós fizéssemos sempre aquela avaliação de como está a nossa vida, não precisava ninguém chegar para nós nos apontando: ei, você está errado, volte para os caminhos de Deus, porque eu mesmo já estava me observando. E quando eu não faço isso, eu devo estar preparado para ser julgado pelos outros. Mas quando julgados, somos o quê? Disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja só, essa disciplina aqui é do crente. A disciplina de que Deus colocou o crente numa situação de inércia, onde ele vai ficar prostrado para refletir. Não tem lugar que o crente mais se arrepende do que no leito do hospital. Já vi muitos nessa situação, pedindo a Deus perdão, se arrependendo. Diga a família que traga a minha Bíblia. Olha, diga os irmãos que orem por mim. É lá no leito do hospital que o camarada começa a refletir. Mas não espere chegar lá não. Assuma um compromisso com Deus hoje. Senhor, eu vou estar analisando a minha vida todo dia para não chegar à situação. Aí ele está dizendo aqui o seguinte, no verso 30:
que nós, verso 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a disciplina de Deus é para que a gente não seja condenado. O que é a palavra condenado? Julgado, ser lançado na cadeia. Então o que foi julgado, tendo como princípio o seu pecado, ele tem a condenação eterna. Então nós cristãos que fomos salvos pelo Senhor, quando praticamos um pecado, o Senhor diz: arrependa, volta atrás, sai desse caminho. Mas se você insistir em continuar nesse caminho, Ele vai tirando aos poucos. Ele manda o aviso, manda outro, você não atende, manda outro, você não atende, Ele vai tirar agora os privilégios. Bota ele aí doente, bota no leito de hospital, não se arrepende? Não. Então tira a vida dele. É melhor que ele perca os dias aqui na terra, mas não perca a eternidade no céu. Então, essas são as palavras do Senhor, muito pesadas, muito duras, mas que a gente precisa estar atento. Não se deixe levar pela prática do pecado. Não ache que o pecado é coisa boa, todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz. Cuidado, porque todo mundo está indo em direção ao inferno. O mundo jaz no maligno. Então não vá na cabeça do mundo. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel tinha exercido em Israel. O nome dessa mulher não era Jezabel. Jesus estava dando um apelido para ela. Jezabel, ela caracterizava a esposa do rei Acabe. Era uma mulher pagã, se casou então com um filisteu, com um judeu. E aí o que é que acontece? Ela induziu o povo de Israel a adorar outros deuses. E ela se prostituía. Ela era uma prostituta cultual. Então ela praticava relações com os homens em oferecimento aos deuses. Aquilo era terrível. E ela fez isso, quase destruiu Israel. O reino do rei Acabe foi destruído por conta dessa mulher. Jesus está dizendo: olha, essa daí no meio da igreja de vocês está igual àquela que destruiu o meu povo lá, que quase destruiu o meu povo. Então tenham cuidado, repreendam, faça o que tiver que ser feito, mas não passe a mão por cima. Não aceite essa mulher falar na igreja, dirigir o povo a um ensino pagão. A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que o pecado da carne podia ser livremente tolerado. A liberdade que ela pregava era na verdade, uma escravidão. Então a tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. É importante, irmãos, entendermos que Jesus, que Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Jesus veio a este mundo e ele cometeu algum pecado. Você pode apontar um pecado que Jesus cometeu. Mas ele é Deus, pastor. Sim, mas ele estava aqui como homem, assim como eu e você. E ele fez tudo o que fez para nos deixar o exemplo para ser seguido. Há uma correção, a correção do pecado. Sabe qual é a correção do pecado? A doença e a morte. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ser salvo da morte? Só existe uma maneira. Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Jesus, e você receberá dele o direito da vida eterna. O leito do prazer se tornaria agora um leito de amargura. Aquela mulher que teve momentos de prazer naquele leito, agora ia amargar dias de dor e aflição por conta do seu pecado. Interessante como o homem muitas vezes não se arrepende, mas tem um remorso. Ele chora porque contraiu uma doença, porque está em um leito de hospital, porque não sabe e questiona: por que, Deus? Eu não mereço isso.
mas quando ele vai avaliar a vida dele, ele percebe quanto ele vinha praticando o mal, e ali é só uma consequência do pecado. O pecado é uma fraude, oferece prazer, mas traz desgosto. Quantos já não se arrependeram depois de tomar um porre? Mas era tão bom quando nós estávamos lá na festa tomando uma, rapaz. Era tão bom, mas no outro dia dor de cabeça. A vergonha do que falou, do que fez, do que gastou. Então veja que não valeu a pena. É um prazer que se torna um desgosto. E é uma frase que a gente mais escuta para quem está de ressaca: nunca mais eu bebo. Mas na primeira oportunidade está lá de volta, porque é um escravo. O escravo do pecado é assim. Satanás é um estelionatário, promete vida, mas paga com a morte. Para que isso de igreja? Todo domingo indo de igreja, rapaz, vamos festejar. Está lá, ó, a brother lotada, comer uma pizza, passear, ver gente bonita. É muito melhor que ir para a igreja, não é não? É não. Porque isso aí vai passar. Isso aí é uma fase, isso é um tempo. Melhor estar na presença de Deus, porque conhecendo a Deus, nós vamos nos aproximar mais dele e teremos o direito de morar no céu. Que maravilha! Então vou trocar o que é eterno pelo que é passageiro de forma alguma. O eterno tem muito valor. Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se entregue aos prazeres da carne, não se entregue a este mundo, se entregue a Jesus. Conheça a Deus, e você provará as delícias da eternidade. Por último, a mensagem de renovação. Aquela igreja havia sido elogiada, alguns haviam sido reprovados, e agora ele vai trazer uma palavra para renovar aqueles que precisavam desse renovo. Verso 24 em diante, diz assim: Apocalipse 2, 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Ele estava fazendo uma separação aqui, vocês perceberam? Ele falou primeiro à igreja dos fiéis, aos fiéis. Ele falou aos infiéis, e agora ele está falando aos outros. Ele diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, aqueles que não aceitaram essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. E aí, outra carga não jogarei sobre vós. Eu não vou colocar peso sobre vós, eu não vou exigir nada de vocês. Veja só o que é que eu vou oferecer para vocês. Tão somente conservai o que tendes. O que tendes que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá, reduzirá a pedaços a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria destacar aqui esse ponto, quando ele fala aqui a vós outros. Ele primeiro falou aos fiéis, depois ele falou aos infiéis, agora está voltando a falar aos fiéis. Para vocês fiéis, para os infiéis, o que é que eu vou dar a eles? Disciplina, julgamento. Eu vou pesar a mão sobre eles. Se eles não se arrependerem, eu vou prostrar eles numa cama. Se eles não se arrependerem, eu vou matar os filhos deles. É muito duro, porque a disciplina do Senhor. Mas tudo isso para quê? Para que a alma seja salva. Deus, ele se importa muito com a alma. Uma alma é muito importante para Deus. Ele vai fazer de tudo. Irmãos, vou contar aqui um breve testemunho da minha vida, rapidamente. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai detestava crente, tinha pavor de crente. Ele dizia que todo crente era mentiroso,
Todo crente é ladrão, porque ele era vendedor, ele vendia para o pessoal que trabalhava em feira, e alguns dos que compravam nas feiras dele eram crentes que compravam e não pagavam. Então, para ele, todo crente era mentiroso e era assim. A minha mãe desejava muito entrar numa igreja evangélica, e ele dizia: no dia que eu lhe ver dentro dessa igreja, eu lhe puxo pelos cabelos para fora. Ele era muito rígido, muito bruto, assim, nesse sentido. E aí o que é que acontece? Os dias se passaram, meu pai fez uma viagem, 48 pessoas dentro do ônibus, só ele morreu. Só ele morreu. Depois disso, a minha mãe se converteu, as minhas irmãs, o meu irmão, depois fui eu. Toda a minha família, pela graça de Deus, foi salva. Deus precisou tirar um elemento da família para que toda a família fosse ganha para o Senhor. Eu estou dando aqui apenas um testemunho. Vou dizer que vai acontecer isso em toda a família. Deus vai matar um para salvar o resto. Mas estou mostrando para vocês que Deus pode fazer isso, porque é dele. Tanto tudo que está nessa terra é dele. Ele pode dar vida, como pode tirar. E vale mais 5 almas do que uma. Se ele permanecesse vivo, talvez até hoje eu não estivesse aqui com vocês. Meu pai era espírita e a prática dele era nesse caminho. Ele não queria saber de evangelho. Então, assim, irmãos, é o que Deus faz na vida daqueles que Ele ama. Ele salva. Se Deus tem um plano na tua vida, não adianta você correr, não adianta você fugir, Deus vai te achar. Porque os olhos dele estão em todo lugar. Ele te conhece. Deus tem um plano lindo na sua vida. Então se entregue enquanto é tempo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Aceita Jesus. A disciplina de Deus é muito dura. Não queira cair na disciplina de Deus. Dura coisa é estar debaixo da mão do Deus vivo. Dura coisa. Então a mensagem de renovação: o vencedor é o que guardará até o fim as obras de Jesus. Verso 26. Perseverança é a marca do santo. Então, a renovação para a nossa vida, para a vida da igreja, deve ser a perseverança. É não desistir, mesmo que as lutas sejam maiores, mas não desista. Lembra que do nosso lado está o Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Disse assim o Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem dele para nós. Então vamos adiante, não vamos retroagir, não vamos voltar, não vamos desistir. Não pare, continua. A caminhada é longa, você precisa perseverar. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então não desista de lutar, não desista de andar junto com o Senhor. Em segundo lugar, o vencedor vai julgar os ímpios e reinará com Cristo. Versículo 26 e 27. Ele está nos dando um direito. Olha, Jesus disse: olha, para vocês, os fiéis da igreja, eu não vou colocar peso sobre vocês, eu não vou colocar mais responsabilidade, eu vou pedir só uma coisa: vocês continuem sendo fiéis. E continuando sendo fiéis, eu tenho promessa para vocês. Que promessa é essa? Vocês reinarão comigo. Vocês receberão de mim um cetro, onde vocês regerão a terra. Essa ideia aqui do cetro, de reger a terra, será o período do milênio, quando a igreja descerá com Cristo das nuvens do céu e regerá sobre os povos que estarão nesta terra. Então, naquele tempo, nós reinaremos juntamente com Cristo. Será o tempo que a igreja reinará com Cristo. Porque não tem sentido reinar no céu. A gente vai reinar sobre quem? Um rei precisa ter os súditos. E aí a gente iria reinar sobre quem? Então é necessário haver esse período de treinamento, um período de vivência, de reino, onde o reino milenar será instituído aqui nesta terra, logo após os 7 anos de tribulação. Então o vencedor
vai conhecer ou vai reinar com Cristo. Segundo Timóteo 2,12: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E aí por último, o vencedor vai conhecer não só as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Lembra que a promessa da teologia daquela mulher era conhecer o pecado a fundo. Jesus faz uma promessa: eu lhes darei a estrela da manhã. Que promessa é essa? É de conhecer a fundo aquele que sempre existiu. A estrela da manhã, a primeira que aparece, a última que some no horizonte. Então ela está sempre brilhando. Assim é Jesus na nossa vida. Quando formos morar no céu, teremos a eternidade conhecendo a Deus. Não apenas eles receberão um corpo glorificado, que vão brilhar como as estrelas do firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, a estrela da manhã, em Apocalipse 22:16. Na sua plenitude, Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Tudo que esperamos, tudo que aguardamos é a vinda de Cristo. O cristão deve ter na sua mente, no seu coração, esse desejo: Maranata, vem Senhor Jesus. Aguardar o Senhor voltar para nos buscar. Devemos estar preparados. 1 Coríntios 13:12, para finalizar: porque agora vemos como em espelho obscuramente. Por que o espelho é obscuro? Porque era de bronze, não era nítido, né? Completamente nítido. Então veremos a ele face a face. Lembra que ele disse que tinha os pés de bronze? A gente pode vê-lo, mas ainda não completamente. Veremos ele no céu, face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então a promessa do Senhor é que teremos o conhecimento pleno dele lá nos céus. Lá conheceremos Deus plenamente. Então finalizo dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito hoje tenha falado ao seu coração, que hoje você tome uma decisão ao lado de Cristo. Arrependa-se, volte para o Senhor, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, tenha uma vida consagrada a Deus, uma vida de santidade, para que assim você possa habitar no céu. Maravilhoso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nesta feita para te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu favor, por esta palavra, Senhor, desafiadora à nossa vida. Sabemos, ó Pai, que a disciplina do Senhor é rígida, é dura, porque o Senhor é um justo juiz. E sabemos que merecemos, ó Pai, toda a paga pelo nosso pecado. Mas queremos nesta noite, ó Pai, particularmente, pessoalmente, que cada um peça por si perdão pelos seus pecados. Pai querido, perdoa os meus pecados, me ajuda, Senhor, a vencer essa batalha diária, porque é uma luta constante, o inimigo continuamente tenta nos seduzir, que possamos, ó Pai, buscar forças em Ti, sendo cheio do Teu Espírito, ó Pai, não terá lugar para o diabo em nossas vidas, nem muito menos para o pecado. Assim, ó Pai, que a Tua palavra e o Teu Espírito reine em nosso coração, hoje e sempre. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se essa noite alguém gostaria de confessar o nome de Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Alguém essa noite gostaria de receber Jesus como único e suficiente Salvador? Levante a sua mão, eu estarei orando por você. Alguém essa noite? Tem alguém que gostaria de se reconciliar? Pastor, eu estava falho, preciso renovar o meu voto com Deus. Alguém gostaria essa noite de se reconciliar com o Senhor, se voltar para Deus, recebendo a sua direção, a sua disciplina? Lembra, aquele que não se arrepende vai passar pela disciplina de Deus. Espero que você não queira isso para a sua vida. Então se arrependa enquanto é tempo, volte-se para o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Alguém essa noite gostaria de se reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão para que eu ore por você. Querido Deus e Pai, em Tuas mãos entrego, ó Pai,
cada alma aqui presente, cada pessoa. Te peço, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. Tira, Senhor, da nossa vida todo pecado, toda prática, todo desejo, ó Pai, pelas coisas deste mundo. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de santidade, uma vida desprendida deste mundo, uma vida focada no reino celestial, para que assim, ó Pai, possamos estar preparados para que quando o Senhor voltar, estejamos prontos para subir para os altos céus e assim firmar o nosso compromisso perfeito com o Senhor para todos sempre, nesta união que o Senhor tem preparado. Pai querido, eu te agradeço por cada um que chegou, te peço por aqueles que nos assistem através da live, visita também os seus lares, derrama da tua graça, do teu Pai, condições, força para exercer a tua obra, que esta semana, Senhor, uma semana de renovo, uma semana de volta às atividades, o Senhor nos dê fortalecimento, capacidade para estar presente, para fazer parte desse corpo, para não sermos apenas, Senhor, ouvintes da tua palavra, mas operosos praticantes. Nos ajuda assim, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma boa semana, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus.